Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de Mateus. Vamos ler a partir do versículo 43, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem por quem vos persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre o justo como os injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Aleluias. Amados, esses ensinamentos são de Jesus Cristo. Como difícil é, né? Para nós, como difícil era para aquele povo, porque aquele povo aprendeu no Velho Testamento ali, naquelas leis que eles tinham que, era olho por olho, dente por dente, e não tinha essa coisa de amar, de perdoar, de dar a outra face. Então, isso aqui era um ensinamento que vinha mesmo chocar, né? E às vezes a gente percebe isso, que infelizmente até hoje, dentro da igreja, tem pessoas que ainda vivem a lei, né? Olho por olho, dente por dente, né? As pessoas querem vingar, as pessoas ficam de mal umas com as outras, as pessoas guardam rancor, guardam mágoa, retenção de perdão. Mas este não é o evangelho de Cristo. E o Senhor nos chama para que vivamos o seu verdadeiro evangelho. Ele fala para nós amarmos não apenas o nosso próximo, mas amarmos o nosso inimigo. Você já for pensar, você tem que amar o seu inimigo. Isso não é fácil, não é mesmo? Mas como a gente pode conseguir amar o nosso inimigo? Amados, se muitas vezes a gente não ama nem o amigo, né? Quantas pessoas não amam nem o amigo? Mas a verdade é que nós só vamos conseguir amar os nossos inimigos se nós estivermos em Cristo. Se o Espírito Santo de Deus estiver em nós, nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, aí nós vamos conseguir, sim, amar. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos andar no Senhor. A palavra do Senhor fala: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, a vontade pervertida da carne. Porque se a gente andar na carne, a gente vai fazer o que está na carne, que é vingar, reter perdão, ficar magoado, essas coisas, né, da carne. E aqui ele fala que não há nada de aproveitável nisso, que não tem nenhuma vantagem. Se nós amarmos o nosso amigo, é normal. Agora a gente tem que amar o inimigo e amar aquele que nos persegue. E depois ainda vem uma coisa mais forte aqui no final, quando ele fala: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Outra coisa, como podemos ser perfeitos? Que tipo de perfeição seria essa que o Senhor quer de nós? Não errarmos hora nenhuma, não termos nenhuma falha? Não, amados, não é isso. Quando ele fala de perfeição, ele fala de caráter. E caráter também não significa que você nunca vai errar, mas significa que você vai procurar sempre fazer o correto, você vai sempre procurar ter uma boa reputação, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Você vai procurar ter santidade de vida, e se em algum momento você falha, você cai porque você é humano, você imediatamente conserta com o Senhor. Se errou com alguém, imediatamente você vai lá, se humilha, pede perdão e conserta. Este é o verdadeiro cristão, né? É assim que nós precisamos, sabe? Ter a nossa vida no altar do Senhor e ser irrepreensível nesse sentido, caminhando com Cristo, procurando andar em santidade, procurando ter um caráter, né, irrepreensível, ter um caráter que as pessoas olham para nós e vê Cristo em nós. O Senhor quer de nós é isso, amados: maturidade. Chega de imaturidade. E é impossível desenvolver de imediato um caráter e uma vida de maturidade espiritual e emocional. Mas nós vamos buscar em Cristo nós vamos avançando. Porque na medida que nós vamos crescendo com o Senhor, nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos amadurecendo emocionalmente, nós vamos tendo domínio próprio, que é outra coisa que muitos não têm. Nós não podemos ser cristãos, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, desequilibradas emocionalmente, pessoas que qualquer coisa é melindre, qualquer coisa está magoada, está cheia de problema, está com a cara virada. Não, não, o Senhor nos chama para uma vida com Cristo e um evangelho de verdade. E é isso que ele está falando aqui, ó. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhe digo: ame os seus inimigos e ore por quem os persegue. Vamos buscar do Senhor.
O Senhor quer isso de nós. O mundo precisa ouvir e viver o evangelho verdadeiro. Tem sido pregado muitos evangelhos por aí, mas não é o evangelho de Cristo. Só o evangelho da prosperidade, o evangelho que vem para Cristo e você vai ter tudo de bom, o evangelho do fazer a vontade própria, você é quem manda, você governa, você toma posse. Sim, querido, você pode tomar posse daquilo que Deus tem para você, mas não na sua carne, na sua vontade própria. E o Senhor está te chamando para que você viva uma vida espiritual com maturidade, viva uma vida emocional com maturidade, que você espere Cristo para que o mundo possa ver Cristo em você. O Senhor nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. E é isso que nós temos que ser. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.